Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulo falando também para mais um vídeo. Hoje a gente vai descobrir quais são os frameworks JavaScript mais usados aí da atualidade, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se faz sentido para você, se você gosta de ver, deixa seu like, considere se inscrever no canal para que o YouTube entregue mais vídeos como esse para você e simbora. Bom, primeiro, antes de falar de frameworks especificamente JavaScript, a gente tem que entender mais ou menos o que é um framework, sabe? Para você ter essa noção. Talvez você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, certo? Mas para a gente entender, se fala muito de framework, de linguagem de programação, qual seria a diferença? Né? O que diferencia uma linguagem de programação para um framework? Se você já se ligou, né, você entende que a linguagem de programação se dá início aos frameworks, né? Porque quando a gente fala, geralmente a gente fala, esse aqui, o Pandas é um framework de Pythons para Excel. Então, já dá para entender que a linguagem origina o framework e o framework possibilita que a linguagem seja trabalhada de uma forma que surge uma nova funcionalidade mais facilitada, digamos assim. Então, o que a gente tem hoje em dia? Um JavaScript puro, HTML e CSS. A galera vendo isso, né, principalmente quem criou esses frameworks, viu que precisava de agilidade para criar aquilo, né? Senão sempre você ia precisar ficar criando arquivo de configuração, ia precisar ficar criando o HTML, o CSS de cada vez, né? E a gente trouxe vários frameworks aí, né, que facilitam muito o trabalho. Hoje em dia não se trabalha com JavaScript, HTML e CSS puro, né? A maioria, 90,9% das empresas trabalha com frameworks, né? Pode ser que tenha alguma empresa que mexe com alguma coisa ali pura, pode ser, tranquilo, dá para usar. Mas geralmente é outra ferramenta que ela usa ali, e o JavaScript vem só para dar um pump ali na funcionalidade da página. Mas quando você vai mexer com JavaScript, realmente para front-end, geralmente na maioria esmagadora das vezes vem um framework associado. Você nunca vai mexer para construir, dar manutenção em um front-end sem um framework. A maioria das empresas usam porque tem agilidade de teste, você pode criar ali o próprio framework, vai te ajudar a estar testando a aplicação. E spoiler aqui para vocês, toda empresa tem uma forma de testar o software dela. Então, se você tem algo que é um framework JavaScript que facilita esses testes e esse processamento de criar, organizar, então o framework vai te ajudar a testar, organizar pastas, organizar a estrutura, né? Sempre que você criar uma coisa nova é fácil de configurar, porque é isso que o framework traz, né? O framework é, destrinchando a palavra aqui, frame, né, de frame de tela, por exemplo, work, né, de trabalho. Então isso se refere ao frame de trabalho, a cada detalhe do trabalho, né, que é você ter cada detalhe do teu trabalho o mais otimizado e mais organizado possível. Na minha opinião, seria isso. Tá? E de cara a gente tem esse símbolo aqui quando você se depara pela primeira vez e provavelmente você já ouviu falar muito sobre ele, que a primeira coisa que você pesquisa, né, após você aprender um JavaScript aí, você vê que você precisa aprender muita coisa ainda, principalmente relacionada a framework, né? Então você aprende sua primeira linguagem HTML e CSS. Eu que comecei com JavaScript, né, aprendi HTML e CSS, acredito que você também começou com JavaScript, também aprendeu ambos, né? Mas aqui, para quem já, né, já sabe exatamente, é o React. React, para quem não sabe, é um framework JavaScript para front-end. Você desenvolve ali as telas e traz uma interatividade para o seu usuário muito tranquilo. Então é muito fácil você criar listagens, né? Então você cria cards, né? Um card, um componente card que vai preencher uma lista ali muito tranquilo, né? Então você cria uma vez e passa ele como se fosse um modelo para ser preenchido e listar aquilo várias vezes. Então ele traz uma performance muito grande, porque principalmente quando você vai fazer listas e vai trabalhar com sites que tem listas muito grandes, que tem inúmeros, inúmeras informações ali na tela que são várias, né? Então, por exemplo,
você tem aquele tipo de informação que seria um campo e vários daquilo. Você tem a listagem ali de, vamos lá, um hospital que tem a listagem ali de várias informações de vários bebês, várias informações de vários produtos. Então ele ajuda você a estar criando só um card, né? E tá adaptando para o que você vai usar. Na prática é muito mais fácil de explicar, mas basicamente ele vai te dar performance aí e como qualquer outro framework aí de front-end de JavaScript, principalmente os mais famosos, né? Eu nunca ouvi falar de outros ali além dos que eu vou apresentar aqui. Ele traz a funcionalidade de você estar criando um SPA, né, que é basicamente você ter uma página que ela não vai ser recarregável, ela vai só trocando as informações ali de onde você está vendo. Então, basicamente seria isso aqui. Eu não estou dando reload na página, só estou trocando a informação que eu tenho na tela. Então, seria esse conceito de SPA que ele traz. Isso dá uma performance, uma agilidade, né, na sua página que vai te ajudar a estar dando uma experiência para o usuário muito bacana. E a empresa que você está trabalhando vai gostar disso. E provavelmente ela já tem em mente que vai te contratar para você estar usando esse framework que é sensacional, que é o React. Ele foi criado pelo Facebook, tá? Ele foi uma criação aí do próprio Facebook, que o Facebook tem várias listas ali, né, na página. À esquerda tem uma lista de funcionalidades, à direita tem a lista de chats, dentro da lista de chats tem os grupos, a lista de grupos. Então é muitos componentes ali. Então você tem que criar um card para ser a lista de itens que o usuário pode clicar e, né, fica classificado naquilo. Depois você cria um card só para a lista de grupos e vai só preenchendo com nomes de grupos diferentes e vai mostrando na tela, né? Falando assim, de boa, assim, de explicar, né? Mas no código a gente vê que tem que estudar um pouquinho, né? Realmente pegar o framework e dar uma destrinchada. Falar é fácil, né? Mas fazer para criar realmente um componente reutilizável não é tão simples, né? Tem que ter toda uma parte de definições ali que você tem que ter quando você for mexer com React para criar, principalmente para uma empresa aí. Você tem que ter bem definido o que vai ser o que aquele componente vai fazer, né? E quando eu falo componente é porque basicamente cada arquivo de JavaScript, HTML e CSS ali, que ficam juntos geralmente no framework, ele representa um componente. E o foco de quando você usa um framework como React aqui é você reutilizar aquilo várias vezes, né? Então, se você vai ter uma listagem de várias pessoas, você utiliza o mesmo card ali que você criou como componente e exibe ele na tela várias vezes, apenas trocando a informação, tá? Então, esse é o conceito aí de otimizar o React. Claro que tem conceitos mais complexos aí, mas essa é a ideia principal. Não muito diferente aqui, mas criado pelo Google, a gente tem o Angular, tá? O Angular é uma ferramenta que eu trabalho hoje em dia, eu gosto bastante de mexer com ele, apesar de estar tendo o meu primeiro contato profissional, realmente, e a gente vê o que de fato separa aplicações simples ali e bobas que você faz no seu dia a dia para estar praticando e realmente o que uma empresa precisa. Eu estou evoluindo bastante, né, por estar tendo contato aí a partir de acho que 4 meses atrás do período que eu estou no meu trabalho de programação. E basicamente ele também é um framework JavaScript para front-end. Ele tem uma pequena diferença ali que a galera costuma usar bastante ali os comandos dele para estar criando os componentes, né? Então você dá um ng generate no terminal ali, então ele tem essa especificidade de estar criando componentes ali pela linha do terminal, tá? É bem interessante você estar usando ele, tá? Ele também é voltado ali a criar aplicações SPA e basicamente são páginas, né, como eu falei, que trocam conteúdo sem precisar recarregar, aumentando é, a dinâmica ali na interação do usuário e impedindo recarregamento, né, impedindo precisar carregar design novamente, né, trazer muita coisa ali assíncrona, trazer muita coisa ali para a tela sem precisar ficar uma coisa interligada na outra, certo? Que também é o conceito de componentes. Você também vai trabalhar aqui o conceito de componentes reutilizáveis, que eu já bati na tecla várias vezes aqui. Tem uma estrutura bem parecida ali com o React, na minha opinião, tá? Mas o mais interessante dele é que as dependências, os imports na
aplicação, então, por exemplo, quando você cria um componente em React, geralmente talvez tenha alguma extensão nova, não sei, mas você tem que ir lá em cima e importar tudo que você vai utilizar naquele arquivo do componente React, JavaScript ou JSX, né? E JSX é um conceito mais complexo, por isso que eu não falei no React, mas basicamente é uma forma diferente de criar o seu script do componente do React. Mas voltando aqui para o assunto, basicamente quando você cria esse componente em React, você tem que importar tudo que você vai usar dentro daquele componente, dentro daquele arquivo de script do componente, que é ou um JavaScript ou um JSX. Tá? E Angular, ele praticamente configura sozinho. E se você não tiver configurado ainda, ele praticamente te mostra o que você tem que adicionar lá no arquivo de configuração. Então, ele separa muito bem. Além do arquivo de HTML, CSS, ele te dá um arquivo que é a configuração desses imports ali do que tu precisa usar, tá? Claro que tem uns imports que são mais específicos que você tem que fazer na própria página, mas a boa parte deles você usa ali no teu arquivo de configuração e é bem bacana, que você não precisa ficar reutilizando. Claro que em React tem estratégias diferentes que você usa para não precisar estar importando várias coisas ao mesmo tempo, que é deixar no app root ali, né, que é no aplicativo raiz, que a gente chama, que é basicamente uma div enorme que você importa tudo ali dentro e exibe na tela a página. Então todas as dependências você pode colocar naquele arquivo, porque tudo vai passar por ali, né? Então existem estratégias que você faz para suprir a falta dessa parte aí em React que o Angular consegue suprir. Talvez não tão bem, mas ele traz essa ideia, né? E não muito diferente aqui, a gente vai ter um próximo framework aqui, que é o Vue, tá? Eu já usei Vue, é bem interessante, já usei esses três, tá? Mas tudo a nível de estudo, né? Quando você pega profissionalmente é muito diferente, quando você pega para valer ali é muito diferente dos cursos que você já viu, é muito diferente, não assim, diferente no sentido de que você não vai conseguir entender, mas o nível de arquitetura, organização, clean code e padrão de arquitetura, né, é muito maior comparado a um projeto particular e um projeto real, né? E com isso a gente tem o Vue, né? O Vue é um framework também front-end, SPA, que eu acho que vocês já entenderam que eu expliquei duas vezes que é SPA nesse vídeo. É, eu não vou saber informar quem criou aqui, né? Não é o objetivo do vídeo ficar falando quem criou cada framework, mas é um framework muito interessante, tá? Qual é a principal diferença contando tudo que eu falei sobre os outros e o Vue? O Vue, ele tem um suporte gigantesco da da comunidade, então assim, se você for mexer com Vue, não que React e Angular não tenha, mas a interação da comunidade de programação com Vue é muito maior. E esse fato específico é interessante a gente comentar, porque precisa-se ter isso, porque o Vue ele tem uma especificidade de que você consegue fazer uma coisa de várias formas diferentes. Não só na questão de, vamos dizer assim, você faz uma gambiarra em Angular que representa a mesma coisa que você fizesse usando os comandos padrão ali do Angular. O Vue ele tem vários comandos padrões diferentes, então você consegue setar um if ali para exibir uma div de uma forma, assim como de outra, que é padrão ali do Vue. Eu não sei se eles já decidiram quais formas eles vão usar de fato, mas acredito que ainda é funcional você usar qualquer uma delas. Mas geralmente na tua empresa, quando você for trabalhar com Vue, você vai ter uma forma ali no código já usada por um programador, por um programador anterior, mas você pode estar utilizando em uma forma que você goste mais, né? Mas resumindo, veja uma forma padrão para utilizar o Vue, né? Que seria uma sintaxe única, né? Que você vai definir. Mas existem várias formas, padrões de fazer uma coisa só com o Vue. E ele tem, né? Logo ele tem uma comunidade bem engajada aí para você estar fazendo, assim como o React e o Angular, uma aplicação front-end, tá? SPA. O Node.
Node, ele em si não é um framework propriamente dito, mas ele traz a funcionalidade de JavaScript de executar do lado do servidor. Então a gente vê muito aí o JavaScript, né, em 3 frameworks JavaScript usados para front-end e, né, a maior parte aí é framework de front-end, porque o JavaScript é muito bom para isso, né? Ele nasceu praticamente ligado aí com HTML e CSS, tá? Então é normal que ele tenha. Só que com o tempo, como foram trazendo, né, essa questão do front-end, ao mesmo tempo a galera pensou, ué, por que não usar para back-end? Então surgiu o Node.js, que ele permite a execução de JavaScript. Por o JavaScript ser uma linguagem bem performática aí, acabou criando algo bem poderoso aí para servidor. Ele aguenta muita coisa aí para você rodar no servidor, aplicações gigantes, tá? Para você estar rodando, tem muita requisição, muita interação e na tua aplicação ele é bem parrudo para isso. Então por isso que eles pegaram o JavaScript por ser uma linguagem bem performática e usaram aí pro lado do servidor, tá? Então é basicamente ele não é exatamente um framework, mas ele permite isso, tá? E o framework, né, propriamente dito, é o Express. Ele vai permitir, de fato, você consegue criar aí uma aplicação back-end, que seria, por exemplo, uma API com o Node? Sim, né, dá tranquilo. Com JavaScript puro ali no lado do servidor você consegue, como a gente já tinha comentado. Mas com Express você tem uma forma muito mais tranquila de estar mexendo ali no back-end e estar tratando ali a criação de endpoints, certo? A configuração de um back-end ali é muito mais tranquila usando um framework, né? Então, como eu falei, o Node ele vai permitir, não é um framework exatamente, mas ele vai permitir compilar o JavaScript do lado do servidor. E o Express vai ser, assim como o Angular é para o front-end, um framework para back-end. Então ele vai facilitar o trabalho de configuração aí para estar criando endpoints aí Express. Então ele vai trabalhar com todo esse conceito ali que a gente usa muito padrão, que é os controllers e os middlewares para back-end, para você estar podendo fazer uma aplicação back-end, assim como o JavaScript consegue criar algo no front-end muito forte, ele traz para o back-end algo muito forte também, que é o Express, tá? Para você estar utilizando. E considerações finais, tem muita coisa para você estudar, tem muita coisa para você correr atrás, mas foque em uma delas, tá? A galera, quando vai contratar, eles focam muito em candidatos que são especialistas naquilo. Eu cometi muitos erros de estudar muita coisa ao mesmo tempo, mas eu consegui uma oportunidade como estagiário para estar trabalhando com C Sharp inicialmente. Então, quando você ganha a oportunidade como estagiário, é mais tranquilo, sabe? Então eu estudei várias coisas, sabia muita coisa, mas tinha que focar em uma só. Esse cenário é tranquilo, mas você já tem que pegar algo como júnior ou algo mais complexo assim, sabe? Se tá querendo uma vaga sênior como programador front-end Angular. Não foque em aprender React, Vue e Angular, foque em Angular só, né? Seu objetivo é esse. Então acho que seria para uma pessoa que está querendo evoluir na carreira, foque em uma coisa só. Mas até mesmo se não for conseguir algo na carreira, mesmo se você for querer só algo como estagiário, se você focar em uma coisa só, você pode conseguir algo muito melhor do que estagiário, que você vai aprender mesmo assim. Mas se você conseguir algo como estagiário, também é tranquilo, porque a lógica de Angular você pode usar para uma vaga de React como estagiário, sabe? Uma coisa não impede a outra, você acaba aprendendo, o seu cérebro fica muito mais fácil de aprender outras coisas. E é basicamente isso, né? Foque em uma coisa só. Dá para aprender React e Express ao mesmo tempo, porque você consegue fazer uma aplicação full stack aí com Express e React, mas não recomendo você aprender React e Vue, ou Vue e Angular, por exemplo, ou Angular e React, sabe? Se for aprender back-end, foque em um framework só, aprende ele, faz uns 3 aplicações ali para ir pro próximo, realmente destrincha aquilo, tá? Então esse foi o vídeo de hoje, deixa seu like se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e valeu!